Por muito tempo eu acreditei que se eu comesse determinado tipo de coisa, eu ia ganhar habilidades incríveis que nenhuma outra coisa poderia me proporcionar. Calma, eu não estou tentando refutar nada do que os nutricionistas estão falando para você. De alguma forma ou outra, você acaba encontrando informações aleatórias sobre alimentos. Uma vez eu tava vendo daqueles documentários mal dublados, sabe daqueles que a voz não acompanha muito bem o movimento da boca? Pois então, desse tipo mesmo. Era um programa aleatório que tava passando na TV e tava falando sobre determinadas habilidades que você ganha comendo certos tipos de alimentos. Aí começava com a laranja, que era bom para blá 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 blá, e depois ia com o morango, que tinha tal 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 tal, até que chegamos às folhas verdes. E sabe qual habilidade que as folhas verdes te dão? Elas melhoram a sua visão. Sim, rimou. O restante de coisas não me interessava muito, não. Eu sei que é bom você comer frutas, verduras, legumes, mas aquilo ali me chamou muito a atenção. Porque mexe com um tópico muito sensível pra mim. Não é sempre, mas às vezes eu apareço gravando com óculos, então você já deve ter percebido que eu tenho algum problema com a minha visão. Especificamente miopia, astigmatismo e fotofobia. E tendo em conta que agora mesmo eu tenho 23 anos e eu uso óculos desde os meus 9 anos, quantos anos eu estou usando isso daqui? Não, peraí, eu preciso fazer a continha. 23 menos 9? Não é que eu seja tão ruim assim em matemática, mas eu demorei uns segundinhos pra poder fazer o cálculo. Deu 14. Ou seja, eu tô usando óculos há mais da metade da minha vida. Eu não me lembro do que é viver sem usar óculos. Você tem noção do que eu tô falando? Se você não tiver problemas de visão, você não tá entendendo como é que a situação é complicada. E adivinha quem começou a comer folha verde à torta e à direito? Sim, a pessoa que vos fala. E funcionou. Mas nem por isso você e nem eu devemos parar de comer folhas verdes. Elas são saudáveis para o seu corpo e fazem muito bem para o nosso organismo. A questão é que não resolveu o meu problema. E eu fiquei me iludindo que nem uma doida. Porque eu estou desde os meus 9 anos usando isso aqui. Ok, não esse. Era uma armação antiga um pouquinho menor. Aliás, era uma armação muito feia. Eu me lembro da minha primeira armação de óculos. Aliás, o impacto de começar a usar óculos foi muito grande na minha vida. Porque eu achava que ia virar uma pessoa super estilosa e tal. Mas foi justamente o contrário. Então, eu comecei a usar aqueles de ferrinho. E sabe que tem aqueles uns treco aqui que engancham no seu nariz? E dependendo da pessoa, machuca bastante. O que foi que aconteceu comigo? Eu não vou mentir não, na primeira vez que eu usei óculos eu fiquei muito iludida porque eu já tava começando a ter dificuldade em enxergar o quadro na sala de aula e eu tava começando a enxergar bem. O problema é que poucos meses depois, o quadro já tava começando a ficar embaçado de novo e eu fiquei me perguntando, gente, o que tá acontecendo? Era pra eu estar enxergando melhor. Pois sim, a minha visão tinha piorado em um curto período de tempo. Mas adivinha quem não trocou os óculos? Pensei assim, não, eu posso aguentar um pouquinho mais. Eu faço assim e tento enxergar melhor. Mas acabou que eu tive que trocar. Acho que 1 ano ou 1 ano e meio depois, eu não lembro muito bem. Pois é, a minha visão piorou num curto período de tempo. Foi assim durante os meus primeiros anos usando óculos. Trocar a armação? Não, mas eu trocava lente com, entre aspas, certa frequência. Até que eu cresci e a armação ficou pequena. Aí eu continuava usando a mesma armação. Essa foi a fase das trevas. Você acredita que eu falar que a armação tem a mesma importância que as lentes? Tem muita coisa que a armação pode fazer por você, além de ajudar no seu visual. Infelizmente, por muito tempo eu tive armações horríveis, em todos os sentidos. E se eu já sofria bullying sem os óculos, imagina com eles. Eu era um alvo de piadas muito fácil, até que eu troquei a armação por uma igual de ruim. Pelo menos ela cabia no meu rosto. Aí eu já tinha uns 13 anos. 13 ou era 12? Eu não lembro muito bem. O que aconteceu? Fui praticar educação física na escola, ele caiu no chão e quebrou. E depois disso eu adquiri a minha armação mais longeva. Ok, eu não, foram os meus pais, porque são eles que estavam pagando pra isso. Mas enfim, ela durou 5 anos comigo. De 2011 até 2015, eu estava usando a mesma armação. Isso, em tempos de jogador de futebol, é mais ou menos 30 anos. Ou seja, é muito tempo. Ai, Luísa, mas tem muita gente que dura muito tempo com uma armação. Eu não. Já sentei em 3 armações e perdi 2 delas. Já quebrei meu óculos 3 vezes praticando esportes e perdi 2 dessas armações. Também já pisei no meu óculos umas 2 vezes. Em uma dessas ocasiões, eu perdi a armação, mas voltei a recuperar porque eu coloquei fita adesiva. Ok, o problema não é na armação, sou eu, mas vocês estão conseguindo captar, né? Tento olhar a minha sorte com muito bom humor, porque se eu olhar só o lado negativo, eu começo a me desesperar. Assim, às vezes que eu quebrei meus óculos, geram pelo menos algumas histórias interessantes. Assim, pra ser justa, eu não quebrei todas essas vezes, o meu óculos. Teve uma dessas ocasiões que foi alguém que fez isso por mim. Pronto.
Peraí, deixa eu te contar isso aqui. Eu tava numa quadra e, na verdade, eu tava jogando ping-pong, lá afastada de onde o pessoal tava jogando vôlei. E do nada, eu só olho assim pro lado e vejo um vulto vindo na minha direção. E adivinha, era uma bola. E nisso, eu caio do chão e o meu óculos também. Com a força do impacto, porque assim, foi uma bolada muito forte. A lente cortou o meu nariz. Eu não me lembro se era à esquerda ou à direita. Só sei que o pessoal que tava ali tentou me ajudar. E eu tava sangrando muito. De alguma forma, eu ainda dei um jeito de consertar a maçã e usar ela durante um tempo a mais. Eu tô rindo agora, mas no momento eu tava chorando de desesperação. Eu achava que tinha muita má sorte, porque aquilo tinha que acontecer comigo. E por eu ser morrinho, eu não queria gastar com uma maçã nova. Só que, assim, o timing desse acontecimento não foi ruim. Aliás, foi muito bom, porque já fazia um tempão que eu tava reclamando da minha armação. E eu não encontrava nenhuma desculpa pra trocar. E eu ficava dizendo pra mim, ai, Heloísa, você pode esperar mais um pouquinho. Eu podia ver isso como algo ruim. E de fato foi algo péssimo. Eu fiquei com uma cicatriz aqui no meu nariz durante meses. Daí, eu fui lá na Feira dos Importados comprar uma maçã nova, porque sempre dizem que na Feira dos Importados as coisas são mais baratas. E eu, como mão de vaca, fiz a minha parte, comprei uma maçã e eu gostei bastante. Só que ela não durou muito, porque depois eu fiz uma viagem pro Piauí pra visitar minha família de lá. E num dia desses eu sentei em cima dela. E mesmo assim, eu insisti em usar ela durante um tempo. Mas não deu certo. No fim das contas, eu tive que ficar uns dias sem usar óculos. Mesmo detestando usar óculos, eu não posso ficar sem eles. Porque eu gosto de ver as coisas em HD. Não é nem 4K e nem 7K. Porque, querendo ou não, a sua visão deteriora. Então, se hoje você tá vendo os detalhes, no dia seguinte talvez você nem veja aquilo mais. A tendência é só piorar. Mas eu prefiro ver as coisas assim do que ver em analógico. É por isso que eu fico me perguntando como é que essas pessoas que têm problemas de visão, que não usam nem lente de contato, ou nem faz uma operação pra melhorar, ficam sem óculos. Porque eu conheço gente assim. Então, mesmo sendo piada por conta dos meus óculos, ou mesmo eu tendo passado por um monte de coisa por causa deles, eles são quase como uma extensão do meu corpo. Se eu não tiver com eles, tem alguma coisa de errada comigo. É uma das primeiras coisas que eu faço pela manhã é buscar onde tá meu óculos. Porque também dormir com óculos já é... Isso tá muito avançado pra mim. Não cheguei nesse nível ainda. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, já cheguei a tomar banho com meu óculos sem perceber. E olhando a minha trajetória hoje em dia, usar isso aqui já é uma coisa tão natural pra mim. Mas, eu usaria lente de contato? Não, porque eu tenho medo de pegar uma infecção e não cuidar direito. Mas, se eu tivesse dinheiro pra pagar uma operação e melhorar meu zóio, eu pensaria 2 vezes. Aí, hoje em dia, é super comum você encontrar pessoas que, depois de uma certa idade, por exemplo, 20 ou 30 anos, começam a usar óculos. E, no geral, é um processo um pouco difícil, sabe? Eu comecei muito jovem. Mas eu me lembro muito bem que foi complicado começar a usar óculos. Por exemplo, tem gente que não tem costume, quando vai coçar os olhos já começa a fazer assim. Aí não percebe que tem que deslizar o dedo aqui embaixo pra depois coçar. Aliás, coçar os olhos nem é bom, nem faça isso. E agora que eu paro pra pensar, esse negócio de usar óculos virou algo tão comum que é até normal. Não sei, na minha época eu recebia apelidos super lindos pelo fato de eu não enxergar. E hoje em dia é modinha. Tem gente que usa armação sem lente. Sabe, Kay? Eu vou te falar uma coisa. Você não é digno. Se for usar óculos sem grau, pelo menos que tenha uma lente falsa, não precisa tirar ela não, viu? Imagine que por algum motivo você vai trocar sua armação ou vai começar a usar óculos a partir de agora. Pois então se liga que eu vou mandar uns conselhos aqui pra você, porque eu tenho experiência. Conselhos da Heloísa. Não tenha pena de gastar com uma armação minimamente decente. Mesmo você sendo uma pessoa mão de vaca, vai valer a pena. Não precisa ser de marca. Vai por mim, não é só por questão de fragilidade, é por outros motivos. Eu tive uma experiência na qual eu comprei uma armação. Eu entrei na onda de uma pessoa achando que comprar uma mais barata ia resolver o meu problema. E depois de um tempo, eu tive uma bela de uma reação alérgica. Justamente onde o material do óculos encostava, eu criava feridas e cascas vermelhas. Enrolei tanto pra poder trocar, até que finalmente eu troquei e o meu problema desapareceu. Tente ser sincero na hora de fazer o exame. Eu não sei você, mas no começo eu ficava mentindo, dizendo que eu via as coisas direito, pra depois eu não receber tanto grau. Eu não sei por que eu fazia isso. Eu não sei outras pessoas, mas eu tenho uma preferência pelos óculos de acetato. Se eu não tô errada, é esse tipo de material. Porque eu sempre erro o nome, então, por favor, desconsidera se eu errei. Não tem esse ferrinho aqui no nariz. Então, se você tem uma preferência por um e por outro, leve isso em consideração. Não tenha medo de enrolar na hora de escolher. Tome o seu tempo. Provavelmente, isso depende muito da pessoa, você pode usar isso aqui durante anos. Claro, tem pessoas que trocam de óculos que nem troca de roupa. Não é o caso de muitas pessoas. Mas você vai tomar uma decisão que vai te afetar por, provavelmente, sei lá, anos em 20 minutos. Então, é melhor não. Então é isso, espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma experiência relacionada a problemas de visão, óculos, compartilha aqui nos comentários. Um beijo pra você, que você tenha um ótimo dia e tchau!